Olá, professores! Desejamos a todos vocês um excelente ano de 2025 e estamos aqui para uma conversa sobre o planejamento escolar de 2025 na área de matemática. PEC Ellen Cassiano, estou aqui junto com o PEC João Henrique. Nós dois somos PEC de matemática, o João do ensino médio e eu do ensino fundamental. Aí na tela está o nosso contato, o nosso e-mail, para que você, professor, possa entrar em contato com a gente, em qualquer dúvida que você tiver, uma orientação que você precise, nós estamos à disposição. Nós criamos também um grupo do WhatsApp, está aí o QR Code. Nós gostaríamos muito que todos os professores que lecionam matemática na nossa rede, nesse ano de 2025, fizessem parte desse nosso grupo, para facilitar a nossa comunicação, as nossas orientações e também dúvidas, esclarecer dúvidas que vocês possam ter. O objetivo, então, dessa nossa conversa é oferecer subsídios aos docentes para que planejem suas aulas a partir do escopo sequência, do material digital, do livro do estudante ou demais recursos didáticos, então, com foco na aprendizagem dos nossos estudantes. Para iniciar a nossa conversa, nós temos a seguinte proposição: como a integração e o uso consciente de diferentes materiais e recursos pedagógicos podem potencializar o processo de ensino e aprendizagem, garantindo uma abordagem mais dinâmica e eficaz para os estudantes. Nós esperamos que ao final dessa conversa nós tenhamos subsídio suficiente para responder essa pergunta. Então, o primeiro passo para que a gente possa fazer um bom planejamento das nossas aulas, da nossa sequência de aulas, é verificar a matriz curricular, né? O número de aulas semanais da nossa disciplina. Tem muitos professores novos, ingressantes na nossa rede, que estão pela primeira vez dando aula e nós achamos muito interessante trazer isso aqui, porque houve modificação do ano passado para cá. Então, a importância de verificar quantas aulas teremos no bimestre e, a partir disso, analisar a quantidade de aulas disponíveis no escopo sequência e no material digital. Então, nos anos finais, o sexto ano tem 5 aulas semanais de matemática e 2 aulas de educação financeira. O mesmo acontece no sétimo e no oitavo ano. No nono ano, há uma modificação. São 5 aulas semanais de matemática e 2 aulas de orientação de estudo exclusivamente de matemática. No ensino médio, a primeira e a segunda série tem 4 aulas semanais de matemática e 2 aulas semanais também de educação financeira. Já a terceira série tem 4 aulas de matemática e 2 aulas de OE específica de matemática, inclusive com material específico direcionado para nono e terceiro ano na área de matemática. Então, para ajudá-los aí na contagem desses dias letivos, de quantas horas líquidas, né, o professor efetivamente tem para trabalhar o currículo em sala de aula, a gente colocou aí o calendário pedagógico de 2025. Então, o nosso primeiro bimestre se inicia no dia 3 de fevereiro e termina no dia 16 de abril. Nós colocamos aí as principais datas, as datas mais importantes, data de simulado do SAEB de nono e terceira série, feriados, semana de prova paulista, porque todas essas aulas precisam ser descontadas, né? O professor não vai ter como trabalhar um material digital, o conteúdo de matemática em dias específicos. Então, para que ele possa planejar e coloque no seu planejamento todas as aulas que de fato ele vai conseguir alcançar nesse primeiro bimestre, no segundo, no terceiro e no quarto. Então, a partir dessa contagem, né, de verificar quantas aulas nós teremos no bimestre para trabalhar os conteúdos matemáticos, a gente também tem que ter o foco nessas avaliações, na prova paulista, no SARESP, no SAEB, que vão ter o SAEB especificamente para nona e terceira série, que já tem data marcada. O SAEB acontecerá entre os dias 13 e 31 de outubro, e as avaliações do SARESP ela é dividida em prova ouro para o ensino fundamental, anos finais, e provão paulista seriado para o ensino médio, e ele vai ter início no dia 4 de novembro. Então, todo o nosso planejamento também tem que estar pensando nessas avaliações externas que o nosso estudante vai fazer. Então, para o nosso planejamento, nós temos que ter em mente todas as ferramentas que são disponíveis. Então, nós temos o material digital, o livro do estudante,
o escopo sequência, o mapa foco, e esse é uma foto do BI, é de uma prova paulista do terceiro bimestre do ano passado, porque nós podemos acompanhar os resultados dessas avaliações e quando saem os resultados, nós podemos ver o percentual de acerto dos nossos estudantes de cada turma, qual foi a questão, analisar essa questão com os nossos estudantes e trabalhar tudo isso de uma maneira articulada. O mapa foco que nós temos é o de 2024, mas ainda nós estamos indicando o trabalho com esse mesmo mapa foco desde o início do ano, comparando as aulas do material digital com os conteúdos e habilidades abordados no mapa foco, para a gente fazer uma curadoria, o que tem no material digital, que também tem no mapa foco, que nos ajuda já a trabalhar esses conceitos e conhecimentos matemáticos, preparando os nossos estudantes para as avaliações do SARESP e SAEB. Então, além dos materiais que já foram ditos, o caderno do estudante, o material digital, o escopo sequência, nós temos também os recursos digitais, que são as plataformas digitais, que possuem conteúdos que dialogam com o currículo, recursos gamificados e também relatórios em tempo real, tanto na plataforma Khan quanto na plataforma Matific. Então, como é que ficou o uso das plataformas no ano de 2025? Na plataforma Matific, que é utilizada nos anos finais, nós vamos ter uma aula por semana na plataforma Matific. Nessa aula vão ser disponibilizados 3 jogos que está dentro da trilha material digital e não mais na Ilha da Aventura como a gente fez até meados de outubro, setembro, mais ou menos do ano passado. E a gente vai ter liberdade para recomendar os jogos para os nossos estudantes. Uma novidade é que no caderno do estudante, a mesma habilidade que está programado para os jogos dentro da plataforma também tem atividades. Então, se por um motivo você não conseguir levar os estudantes para a sala de informática ou levar os computadores e tablets para a sala de aula naquele dia, porque houve qualquer problema com a internet, você pode trabalhar a mesma habilidade no caderno do estudante. Vai ter lá a aula Matific dentro do livro do estudante. No ensino médio, nós contamos com a plataforma Khan, e foi reformulada, foi feita uma curadoria dessas aulas para que ela esteja cada vez mais conectada com o currículo paulista e o professor tem toda a liberdade de recomendar atividades de acordo com a necessidade dos seus estudantes. Então, até agora nós apresentamos brevemente aqui os recursos, as ferramentas pedagógicas e pensando nessas ferramentas, o professor também tem que pensar na sua avaliação, sobre o registro do rendimento escolar dos estudantes da nossa rede. E foi feita uma resolução, a resolução número 104, de 26 de novembro de 2024, e que no artigo 1º diz que as sínteses bimestrais e finais dos resultados da avaliação do aproveitamento do estudante em cada componente curricular será efetuado em escala numérica de notas em números inteiros de 0 a 10. Exceto para os anos finais e ensino médio, o componente de esporte, música e arte. Também no artigo 1º diz que as sínteses bimestrais e finais devem decorrer da avaliação do desempenho do estudante por diferentes instrumentos ao longo do bimestre e todo o ano letivo, e não do uso de um único instrumento avaliativo. E aí o artigo 2º completa isso. Então, no início de cada bimestre, o professor vai cadastrar na plataforma digital no mínimo 2 e no máximo 10 instrumentos avaliativos e o peso de cada um desses instrumentos, de cada uma dessas atividades. Por quê? No artigo 3º, ele diz que o cálculo da média será ponderada, vai ser uma média ponderada da nota do estudante e será disponibilizada uma funcionalidade que considerará os pesos sugeridos pelo professor. As notas disponibilizadas automaticamente na plataforma digital poderão ser alterados pelos docentes dos respectivos componentes. Então, o professor tem que ficar atento ao início do bimestre para que ele já cadastre quais são os instrumentos avaliativos, no mínimo 2 e no máximo 10, e qual é o peso de cada um desses instrumentos. Então, até esse momento, no nosso início de conversa aqui, foram apresentados
os materiais didáticos que nós temos para 2025, as plataformas digitais, a importância de pensar nas avaliações, a importância de analisar o calendário escolar e ver quantas aulas de fato eu tenho para trabalhar o conteúdo, pensando nessas avaliações, Prova Paulista, SAEB, Provão Paulista seriado. Então agora nós vamos começar a refletir sobre o material digital, sobre o material impresso, que é o livro do estudante, e o escopo sequência. Começando, onde eu encontro esses materiais, principalmente para os professores ingressantes. Então, para que nós, professores, possamos acessar esses materiais, os materiais curriculares, tal como o escopo sequência, nós vamos entrar na Sala do Futuro, basta você digitar no Google Sala do Futuro, porque a SEDUC está migrando, né, do CMSP para a Sala do Futuro. O CMSP, no formato que nós conhecemos, vai deixar de existir e vai migrar tudo para a Sala do Futuro. Então, você pode digitar no Google Sala do Futuro, vai entrar, vai seguir esses passos aqui, né? O segundo passo aqui, acesso para alunos, servidores e acesso para o responsável. Então, você vai em acesso para servidores, vai entrar com seu RG e senha, é o mesmo utilizado na sede. E aí você vai clicar em repositório, assim como nós fazíamos no CMSP, no Centro de Mídia, e vai selecionar qual é o material que você quer. Se você vier em acervo digital, materiais pedagógicos, ementa e escopo sequência, você consegue baixar todo o escopo sequência do ano de 2025 aí, do primeiro bimestre. E também consegue acessar os materiais digitais, clicando em materiais digitais, que está aqui, ó. Clicando aqui em materiais digitais, você vai conseguir selecionar o ano, série, qual é o componente, no nosso caso matemática, e o bimestre. Então, para quem já teve a oportunidade de acessar, viu que o material digital está com uma carinha nova, um layout novo, o material digital foi reformulado, assim como o material impresso, o livro do estudante. Nós não temos mais o caderno Aprender Sempre, agora é o livro do estudante, está aqui a foto com a carinha desse livro, o escopo sequência. Então, tudo isso você encontra e consegue baixar lá na Sala do Futuro. O professor, ele não tem impresso o livro do estudante. O professor tem acesso a esse livro com as respostas das atividades e orientações pela Sala do Futuro. Não vai ter impresso para o professor. Então, o escopo sequência apresenta para cada componente curricular e série a sequência de aulas propostas para o ano letivo, incluindo a cada aula quais são as habilidades, os conteúdos e objetivos de aprendizagem que serão cobertos. Então, os materiais digitais nós já conhecemos, então apresenta uma série de sessões e outros elementos gráficos que ajudam a organizar a dinâmica da aula, e o livro do estudante, que está completamente conectado ao material digital. Então, oferece uma abordagem prática e interativa, incentivando o protagonismo dos estudantes e apoiando os professores com ferramentas que tornam o processo de ensino e aprendizagem cada vez mais eficaz. O livro do estudante é consumível, então o aluno vai poder realizar os exercícios, as atividades no próprio livro dele, que eu acho que é um ganho para nós professores e também para o estudante. Então, para que nós, professores, possamos fazer um bom planejamento da dinâmica das nossas aulas, é preciso que a gente conheça bem esse material, que a gente pegue o livro do estudante, analise, abra lá o material do professor, veja quais são as orientações. No material digital, agora dentro do slide, ao final, tem todas as orientações também para o professor, e o escopo sequência que vai nos dando a direção de quais são os próximos passos em relação aos conteúdos matemáticos que vão ser ofertados. E a nossa proposta, a proposta da SEDUC, é que a gente consiga trabalhar com esses materiais de forma articulada. E para que eu faça isso, eu preciso conhecer esse material, né? Então, fazendo esse trabalho de forma articulada, o material digital e o livro do estudante, ao final dessa aula, o professor registra
no diário de classe e automaticamente vai ser disponibilizado, disparado para o aluno a tarefa relativa às atividades e habilidades que foram desenvolvidas em sala de aula. Então, o monitoramento e acompanhamento da aprendizagem dos alunos, cujos dados desempenham um papel importante para a tomada de decisão e intervenções pedagógicas mais assertivas. Nós já conhecemos a plataforma Tarefa, ela vai continuar, então a cada aula que o professor registra é disparada atividades relativas àquela aula para o aluno. Então, nós, professores de matemática do ensino fundamental, vamos ter duas plataformas, a Matific e a Tarefa, e do ensino médio, Khan e também a plataforma Tarefas. Então, vamos agora falar um pouquinho mais especificamente sobre o componente de matemática. Começando pelo escopo sequência, como é que está a estrutura deste documento, ou como esse documento foi estruturado. Então, quando se usa o nome escopo sequência, o escopo ele refere-se à amplitude e à profundidade de conteúdos e habilidades que vão ser tratados, né? E a sequência refere-se como essas habilidades e esses conteúdos são ordenados e apresentados para o aluno ao longo do bimestre. Então, nós temos aqui algumas premissas, né? Então, esse escopo sequência, ele está baseado aqui, fundamentado, né, na evolução no nível de proficiência em matemática, organização curricular, levando em conta o período da pós-pandemia. Então, ainda nós vamos ter no escopo sequência habilidades referentes a anos séries anteriores, pensando aqui na recomposição das aprendizagens. Então, a linha condutora desse escopo sequência e das atividades e conteúdos é baseada na resolução de problemas e situações-problemas, pensando aí em obter uma aprendizagem relevante e efetiva para os estudantes. Então, para que esse escopo sequência fosse desenhado, fosse formatado como ele está em 2025, foram levadas em conta as habilidades essenciais, que foi um estudo realizado pelo Instituto Reúna. Se você tiver curiosidade também, pode entrar no site do Instituto e ver aí essas habilidades essenciais, todo o estudo que esse Instituto realizou. Também foi levado em conta as matrizes, né, das avaliações do SAEB e Prova Brasil, e também o currículo paulista. Tudo isso para formar e para determinar quais habilidades iam ser prioritárias no nosso escopo sequência, quais habilidades iam fazer parte desse escopo, pensando na recomposição das aprendizagens. Então, observando esse quadro aqui, nós temos aqui número de aulas de recomposição que estão presentes no escopo sequência de 2025. Então, vamos pensar aqui, ó, no sexto ano, no primeiro bimestre, dentre as aulas que estão disponibilizadas aí do material digital, 18 dessas aulas são pensando em recomposição de aprendizagem. Então, não estão trabalhando nessas 18 aulas habilidades do ano série, mas sim de anos séries anteriores. No segundo bimestre, 12 aulas estão baseadas em habilidades de recomposição. No terceiro bimestre, 16 aulas e no quarto bimestre, 15. Então, ao final do ano, foram trabalhadas 61 aulas de recomposição, o que equivale a 43,6% do currículo do sexto ano estão habilidades de recomposição de aprendizagem. Então, nós não temos ainda 100% das aulas, das habilidades baseadas no ano série curricular. No sétimo ano, por exemplo, 47,1% das aulas ofertadas são de recomposição de aprendizagens. Então, no segmento todo, de sexto ao nono ano, nós temos 47,7% das aulas sendo de recomposição. Na primeira série, segundas e terceiras séries no ensino médio, 40,9% do nosso currículo, então do escopo sequência, as aulas são referentes à recomposição de aprendizagem. Você pode ver aqui que na primeira série do ensino médio, no primeiro bimestre, nós temos 20 aulas referentes à recomposição, a habilidade de anos séries anteriores, no segundo 13, no terceiro 11, no quarto 18, totalizando 62 aulas, o que implica em 55,4% do currículo que vai ser desenvolvido de matemática em 2025 da primeira série ser de habilidade de recomposição e não do ano série.
Então agora nós vamos explorar um pouquinho como é que está esse escopo sequência ano a ano. Então nós trouxemos aqui como exemplo a primeira série do ensino médio. Então, para a primeira série, no primeiro bimestre, o foco da unidade temática vai ser números e álgebra. No segundo bimestre, números e álgebra, geometria e medidas. No terceiro bimestre, números e álgebra, geometria e medidas. E no quarto bimestre, geometria e medidas. Então, temos aqui como está desenhado esse escopo sequência. Então, a aula 20, por exemplo, ele é de uma habilidade do ensino fundamental do 7º ano de matemática, habilidade 17. Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre grandezas. Então, aqui está a descrição da habilidade e ao lado está o objetivo. Qual é o objetivo dessa aula? Nós temos essa habilidade, mas dentro dessa aula nós vamos desenvolver essa habilidade com foco na resolução de problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais. A aula 21, a gente já tem uma habilidade do ano série, de primeira a terceira série, né, matemática aqui. Então, construir modelos empregando as funções polinomiais de primeiro ou segundo grau para resolver problemas em contextos diversos. E aqui ao lado, qual é o objetivo desta aula? Interpretar a lei de formação de uma função em relações entre duas grandezas. Obter a lei de formação de uma função a partir de padrões entre as grandezas envolvidas. Então, o escopo sequência de cada ano série está colocado dessa forma. Então, é interessante que o professor leia, veja quais são as habilidades, a sequência em que elas aparecem e qual é o foco da habilidade para cada aula, quais são os objetivos aí para cada aula. A Ellen apresentou até o momento os materiais disponíveis pela SEDUC para o desenvolvimento do currículo paulista. Agora eu vou tratar um pouquinho com vocês sobre como esse material está organizado, da intencionalidade pedagógica, o planejamento e curatoria dos conteúdos que serão desenvolvidos com os alunos. Então é importante nós termos sempre em mente que nós temos que seguir o currículo, que é o escopo sequência, e essa organização ela já está traduzida aí nos materiais digitais, e à medida que nós vamos observando as aulas dos materiais digitais, ela pode ser acompanhada pelos estudantes através do guia do estudante. Quando nós abrimos a aula do material digital, é importante que tenhamos a clareza de como ela está estruturada. Então, toda a aula do material digital ela segue a seguinte estrutura. Para começar, foco no conteúdo, na prática, aplicando, aprofundamos e o que aprendemos hoje. A etapa para começar, ela traz sempre uma questão provocativa, uma pergunta essencial, que tem por objetivo estimular o pensamento do estudante, provocando investigação e suscitando mais perguntas, inclusive perguntas reflexivas dos estudantes. Não necessariamente ela terá uma resposta imediata, mas é uma pergunta que vai ser respondida ao longo do desenvolvimento da aula. Dependendo da natureza do que está sendo estudado e do momento que está sendo abordado esse conteúdo, ela pode ser utilizada como sondagem dos conhecimentos prévios, ela traz boas perguntas, que estimulam essa reflexão dos estudantes, ela também pode ser apresentada como recursos com vídeos, imagens, ou ela será utilizada como retomada de conteúdos de aulas anteriores. Na sequência, nós temos o foco no conteúdo, que é a etapa da aula destinada à repertorização, à fundamentação teórica e ao desenvolvimento conceitual do conteúdo que está sendo estudado. Nesta etapa, ela é desenvolvida, ela sempre traz descrições objetivas e didáticas dos conteúdos, fontes primárias e secundárias que apoiam a compreensão, traz também recursos como vídeos ou imagens que aprofundam o conteúdo e exemplos de aplicação do conceito na prática. Na prática, é o momento em que os estudantes desenvolvem a aprendizagem conectando e aplicando novas informações aos conhecimentos prévios. É onde se desenvolve a cognição, dando início à compreensão do tema que está sendo estudado. Então, é uma etapa onde pode ser aplicada metodologias ativas que apoiam a construção do conhecimento. Ela traz também atividades lúdicas, individuais, que pode ser trabalhada em duplas ou em grupos, e exercícios de fixação autorais e curados de avaliações. A próxima etapa é o aplicando, momento da aula destinado ao aprimoramento da compreensão e do desenvolvimento da aprendizagem por meio da aplicação dos conceitos.
Então, o professor pode desenvolver isso através de resolução de mais exercícios, pesquisas, utilizar uma prática de laboratório e também explorando as produções em grupo. Na sequência, nós temos a etapa do aprofundando, que é o momento da aula que oportuniza a consolidação da compreensão desejada por meio da necessidade de transferência de conexão dos saberes adquiridos em diversos contextos, situações, problemas e treinamento. Então é uma etapa que traz umas questões mais desafiadoras, como de Olimpíadas, questões de Saresp, de concurso, de Enem, e é o momento em que vai exigir a metacognição dos estudantes. E a última etapa da aula, dessa estrutura, é o que aprendemos hoje, que é o momento da sistematização, momento em que o professor reflete com a turma se as compreensões esperadas foram adquiridas. Então, nesse momento, o professor ele pode utilizar as apresentações do próprio material digital que já sistematiza, ou ele pode também perguntar para os alunos, que é muito mais interessante, né? Trazer, ouvir os alunos, fazendo essa pergunta para eles, incentivando em todas as aulas eles registrarem o que eles aprenderam naquela aula. Então é o momento para sistematizar e também para o professor verificar como está a aprendizagem do aluno e se as compreensões esperadas foram alcançadas ou não. Além do material digital e livro do estudante, o professor conta também com o apoio das plataformas digitais Matific e Khan, que serão utilizadas de acordo com a necessidade dos estudantes. Então, o professor ele tem autonomia para recomendar a atividade de acordo com as necessidades de aprendizagem da sua turma. Agora que já vimos os materiais disponibilizados pela SEDUC e como eles estão organizados, é hora de pensar no planejamento dos conteúdos que serão desenvolvidos ao longo de cada bimestre. Então, é importante ter sempre em mente, nós temos um currículo que está traduzido aí no escopo sequência, nós temos o material digital e um fator que pode nos auxiliar a fazer uma curadoria dos conteúdos que serão priorizados é ter clareza sobre os conteúdos que aparecem no mapa foco. Quando acessamos o material digital, conseguimos ter uma visão de quais serão os conteúdos e a quantidade de aulas que estão previstas para serem desenvolvidas. Por vezes, pode haver escassez de tempo. Então nós teremos que dar prioridade para alguns conteúdos e se nós tivermos em mãos o mapa foco e saber quais são os conteúdos que estão contemplados ali em cada bimestre, isso pode nos ajudar a fazer uma seleção dos conteúdos que serão priorizados. Com o objetivo de apoiar a construção desse cronograma, nós estamos trazendo aqui um modelo em que pode ajudar o professor a se organizar em relação ao tempo que ele tem para desenvolver tudo que é previsto. Então nós estamos trazendo aqui um modelo de cronograma, onde ele vai ter acesso à quantidade de aulas, ele vai ter que dar uma olhada, fazer uma curadoria, pensar também em relação aos instrumentos de avaliação, qual vai ser o peso em relação a cada uma delas e se organizar, olhar para o material e tentar encaixar todas as aulas ao longo do bimestre. Então esse cronograma ele já está separado, as datas em que acontecem as avaliações, ele pode também estar colocando ali outras datas de eventos internos da sua unidade escolar e dar uma filtrada em relação de que de fato quantas aulas úteis ele vai ter para o desenvolvimento desse bimestre. Então aqui a visão da primeira página, então você consegue ver um pouquinho melhor como está essa estrutura, então unidade escolar, componentes, se ele tem plataforma ou não, no nosso caso é matemática, então vai ter plataforma, então tem um espaço ali para ele colocar o total de aulas previstas e o total de aulas úteis, então as aulas que de fato vão ocorrer, então é um cronograma que ele é bem realista, ele considera o contexto, por isso que a gente traz essa questão de o professor dar uma olhada no mapa foco como sugestão, porque são conteúdos que vão estar sendo cobrados ao final do ano no Saresp, então ele priorizando esses conteúdos, então ele consegue trabalhar de forma mais assertiva aí, né, na escolha do que será realizado para a aprendizagem dos estudantes.
Aqui nós trazemos uma visão ampliada, né, para você ver o instrumento de avaliação, o peso e também um espaço destinado a colocar o conteúdo, de forma sucinta, descrever o objetivo de cada aula e linkar ali de acordo com a sua plataforma, se naquela aula vai estar ocorrendo a aula de plataforma ou não. E como você está vendo, ela já traz também, né, as previsões de data aí das provas paulistas, do simulado SAEB, para que de fato apoie o professor na sua organização. Mais um pouco aí da organização para vocês ir acompanhando. Então nós trazemos também não só do primeiro bimestre, como também do segundo bimestre. Então foi pensado esse documento para auxiliar vocês no planejamento do semestre inteiro. Então finalizando a organização do primeiro bimestre, vocês já têm aí o documento para fazer também o planejamento do segundo bimestre. Então, dando sequência aqui na nossa conversa, né, nós falamos um pouquinho da organização do material, de quais são as intencionalidades pedagógicas, da importância de se planejar os conteúdos que serão trabalhados, da importância, né, de ser bem atento, aí fazer uma curadoria bem assertiva com critério dos conteúdos que vão ser priorizados e, além disso, os professores de matemática ainda contam com as aulas do componente curricular orientação de estudos. Então, esse ano, as aulas de orientação de tudo contam com um aditivo, que é o projeto Aluno Monitor. Então, o Aluno Monitor é um projeto, né, que tem o objetivo, a escola está ali selecionando um aluno, né, tem um critério já pré-estabelecido, que esse aluno ele vai estar ali apoiando o professor nessas aulas de OE, com o objetivo de fazer a recomposição das aprendizagens. Então é um projeto que vai estar focado ali na matemática e na língua portuguesa, onde os desenvolvimentos ali dessas aprendizagens essenciais estão aliadas com o SAEB e com o SARESP. Esse projeto de orientações de estudos ele está sendo ofertado para as turmas de 9º ano do ensino fundamental e na 3ª série do ensino médio. Então ele tem carga horária na matriz curricular para orientação de estudos de matemática e português, material próprio para essas aulas, que é o São Paulo em Ação. Então o professor que pegar aulas de orientação de estudos, ele terá um material próprio para o desenvolvimento de conteúdos focados no SAEB e também no SARESP. Tem esse material, ele traz metodologia focada em exercícios que cobre os conteúdos de todo o ciclo. E os professores, né, os alunos, eles passarão ali por 5 simulados ao longo do ano, 2 impressos e 3 simulados digitais. Então essas aulas voltadas para o SAEB e para o SARESP, elas têm como foco os alunos do 9º e 3º. Então nós temos aqui nesse quadro como estão distribuída a quantidade de aulas, tanto para as escolas de tempo parcial, ou as escolas PEI de 7 horas, ou as escolas PEI de 9 horas. Então, repare que nós contamos com 2 aulas que o professor tem a mais aí para estar trabalhando esses conteúdos, né, essenciais para que o aluno possa ter o melhor resultado aí nas avaliações externas. Então, as aulas de OE serão desenvolvidas com o material São Paulo em Ação, que é a coleção Acerta Brasil da editora Ática, adaptada para cobrir todo o conteúdo do ciclo. Então também pode ser um critério, né, conhecer esse material na hora de definir qual será o conteúdo programático que será desenvolvido ao longo do bimestre. Então o professor pode olhar ali também no mapa foco, para verificar quais são os componentes do currículo, né, do material digital que convergem, que aparecem no matafoco, e também verificar quais são os conteúdos que já estarão sendo desenvolvidos nesse material São Paulo em Ação. Então, são estudos importantes, curadoria, né, conhecer esses materiais para se fazer uma curadoria, para poder fazer um bom planejamento e escolher de forma assertiva os conteúdos que serão desenvolvidos e para que a gente consiga fazer a maior cobertura do possível sem ter que trabalhar naquela correria com as aulas, ou seja, fazer sempre as aulas com qualidade e com tempo para que os alunos possam desenvolver as aprendizagens esperadas. O material de apoio para as aulas de OE, ele tem como finalidade fazer o encerramento do ciclo. Então ele trabalha com todos os conteúdos essenciais para esse encerramento.
Então, a organização dele, né, de forma didática, foi pensada em fazer um circuito de missões, onde cada missão é dividida em etapas e apresenta um percurso didático com começo, meio e fim, do mais simples para ideias cognitivas mais complexas para a resolução dos exercícios. Cada missão está organizada da seguinte forma. Então, primeiro, uma introdução do tema que será trabalhado, acompanhada de questões mobilizadoras, uma pergunta essencial, assim como acontece no material digital. Na sequência, nós temos as etapas, que é preparar os estudantes para as próximas etapas, quando as habilidades serão trabalhadas de modo mais complexo. Treinar o desenvolvimento das habilidades da missão por meio de diferentes formatos de exercício. Próxima etapa, resolver atividades com mais autonomia com questões no formato do SAEB. E etapa final, resolver uma atividade que articula todo o conteúdo e habilidade trabalhada na missão. Na sequência, eu trago esse quadro com o objetivo de auxiliar o planejamento do professor. Então, eu preciso conhecer como estão divididas essas aulas de OE. Então, elas estão programadas para 32 semanas, divididas em 4 bimestres, compreendendo 4 missões por bimestre e mais uma missão bônus. Com o objetivo de nortear como está sendo assimilada essa compreensão dos estudantes dos temas estudados, então esse material também ele conta com 5 simulados, onde 2 serão impressos, né, que é o simulado SAEB, que inclusive está previsto lá no cronograma bimestral que nós trouxemos aqui para vocês, e mais 3 simulados digitais que acompanham as missões do livro. Então, observando aí o quadro, a gente consegue ver como que está a distribuição desses simulados. Então, nós temos lá no primeiro bimestre o simulado 1 impresso e mais um simulado digital. No segundo bimestre, simulado 2 digital e no terceiro bimestre, simulado 2 impresso e simulado 3 digital. E lá no quarto bimestre, né, já não temos simulado, porque daí vai ser a hora da verdade, é onde ele vai expressar todo esse conhecimento na prova do SAEB. Então, eu e o João, nós falamos sobre o componente de matemática, os materiais digitais, o livro do estudante, né, toda essa articulação que deve ser feita para um bom planejamento das aulas. O João também trouxe aí as aulas de OE do componente, né, de orientação de estudos, como é que está formatado isso, principalmente para o nono e para a terceira série. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o componente de educação financeira. Então, em 2025, o componente de educação financeira será destinado do 6º ao 8º ano do ensino fundamental anos finais, né? Como eu já havia falado anteriormente. E a primeira e segunda série do ensino médio. Relembrando que no nono ano nós temos orientação de estudos e na terceira série também. E a carga horária desse componente é de 2 aulas semanais. E o escopo sequência das aulas de educação financeira foi elaborado em parceria com o SEBRAE. Então, para a construção desse material do escopo sequência, foi levado em consideração o desenvolvimento prioritário de habilidades matemáticas com um olhar para a abordagem do escopo sequência de matemática. Então, também outras habilidades e conteúdos podem ser mobilizados, por exemplo, contextos históricos e ferramentas de planejamento, assim como aspectos comportamentais e educação midiática. Conteúdos matemáticos mobilizados ao longo do ano, cálculo mental, arredondamento, operações com números decimais, porcentagem, proporção, juros, gráficos e tabelas estatísticas. Então, para o desenvolvimento das habilidades, né, previstas aí no escopo sequência, a gente vai criar uma jornada. Então, no 6º ano, o que esse estudante vai ter contato? Qual é o tipo de atividade, de habilidade que vai ser desenvolvida? Então, vai se basear nisso. O que são situações financeiras e quais ferramentas eu tenho para analisá-las? Então, vai ser feita introdução ao mundo das finanças e ao planejamento financeiro, matemática básica e o apoio à recomposição da aprendizagem. No 7º ano, dando continuidade aí a essa jornada, por que é importante poupar e como eu posso fazê-lo? Então, hábitos e comportamentos, estratégia para mapear gastos, monitorar economias e prever dinheiro poupado. No 8º ano, dando continuidade, qual a importância da educação financeira para mim e para a sociedade?
Então, introdução a cenários e sistemas financeiros, planejamento de médio e longo prazo, cidadania financeira. Então, nós trouxemos aqui um exemplo do escopo sequência do 8º ano. Então, no primeiro bimestre, preços versus valor. Então, estudo de casos e questões objetivas e subjetivas na decisão de compra, introdução ao sistema econômico e financeiro do Brasil. Já no segundo bimestre, eles vão estudar porcentagem no cotidiano e na mídia, então análise de notícias, propagandas, juro simples, juro composto, né, em situações aí fictícias. Então, a culminância vai ser planejando uma viagem, análise de cenários, câmbios, taxa de cartões, enfim, para cada bimestre está proposto uma série de atividades. Lembrando que a componente de educação financeira, o aluno não tem o caderno do estudante, então não tem o material impresso, é somente o material digital. Então, o professor precisa acompanhar as aulas pelo material digital. E nas séries do ensino médio, né? Como é que essa jornada está sendo proposta? Então, na primeira série, como a educação financeira se conecta com o projeto de vida do estudante? Nós vimos que nos anos finais do ensino fundamental, 6º, 7º, 8º, ele veio com alguns conceitos sobre educação financeira. Lá no 8º ano, ele teve alguns contextos em que ele pôde aplicar esse conhecimento, e agora na primeira série nós vamos ampliar, né? Então, como a educação financeira se conecta com o projeto de vida. Então, conceitos básicos associados a cada uma dessas decisões, né? E na segunda série, qual a diferença entre economia doméstica e economia de governo e como as duas se entrelaçam? Então, introdução mesmo à economia, como lidar com riscos e incertezas. E trouxemos aqui, então, um exemplo do escopo sequência da primeira série do ensino médio. Então, no primeiro bimestre, introdução à educação financeira, né? Instituições financeiras na atualidade. Então, matemática financeira versus educação financeira, o que é crédito, né? E a culminância para esse primeiro bimestre seria a reflexão sobre a importância da educação financeira no contexto pessoal. Então, a cada bimestre vão sendo propostas atividades e a culminância de cada uma dessas atividades que foram desenvolvidas ao longo aí dos bimestres. Então, diante de tudo que foi exposto até o momento, né, da conversa que tivemos sobre a área de matemática, sobre orientação de estudos, sobre educação financeira, passamos aí pelos materiais, nós voltamos agora à pergunta inicial. Como a integração e o uso consciente de diferentes materiais e recursos pedagógicos podem potencializar o processo de ensino-aprendizagem, garantindo uma abordagem mais dinâmica e eficaz para os estudantes? Nós acreditamos que tudo o que nós conversamos nos leva a crer que o trabalho de forma articulada entre os materiais vai potencializar o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Por quê? A integração desses recursos pedagógicos, quando ela é feita de forma consciente e estratégica, transforma a sala de aula em um espaço mais interativo, inclusivo e estimulante, né? Isso não só vai facilitar a aprendizagem de conteúdos complexos, mas também prepara os estudantes para lidarem com um mundo cada vez mais digital e interconectado. Então, a chave é utilizar esses recursos de maneira planejada, sempre com foco nas necessidades e no desenvolvimento dos estudantes. Bem, pessoal, nós agradecemos a atenção de todos por vocês estarem aí com a gente até esse momento. Nós gostaríamos que vocês acessassem esse QR Code para que vocês possam preencher a lista de presença. Nós também estamos deixando em anexo, porque esse material desse PPT também vai ser enviado às escolas. Então, o calendário pedagógico aí de 2025, com todas as datas importantes do ano letivo, as avaliações, as Olimpíadas, estão tudo aí, se vocês quiserem, está colorido, fácil de visualizar. Então esperamos que esse material possa apoiar vocês no planejamento para serem bem assertivos na curadoria, nas escolhas e que possam atingir todas as metas que estão sendo planejadas, porque uma vez que bem planejadas, a chance de alcançá-las sempre será maior. Então, muito obrigado pela atenção de todos e bom ano letivo para vocês.